Boa noite a todos. Mais uma terça-feira que damos continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita e nós estamos no curso Sentir, Conhecer e Meditar. E para a gente fazer a ambientação, eu vou pedir a Isabel que leia a página inicial e em seguida a Maria Laura vai fazer a nossa prece. Vou Isabel, colocar, Márcia. Você está colocando? Eu só ela não já estou está. vendo aqui. Não chegou aí para você a imagem, Não Isabel? chegou ainda para Já mim. chegou aqui para mim. Eu acho que pode Ainda ser a não sua chegou para mim. internet. Só está assim a luz da Tá. oração, pelo Isabel, então, Espírito. se você não se importa, eu vou pedir a outra pessoa ler, pode ser? Pode sim, Márcia, por favor. Então, Da próxima Luciana. eu leio. Tá, joia. Luciana, você consegue ler pra gente? Consigo sim, Marcos. Obrigada. Nada. A prece. Livro A Luz da Oração. Pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo com o auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico pela nossa incúria e pela nossa irreflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renove as energias em favor da nossa cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual, todavia brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantirmos a resistência e o valor da tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos, no jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis, diante daqueles que nos desagradam, em sociedade ou em família, ajudando-nos, pouco a pouco, a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, em cujos altares amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que tua jornada se alongue sobre o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultive a prece, com a mesma persistência a que te induzes na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo na ser-te-á divino consolo. Na perturbação, constituirá tua bússola. Não ouvides que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa da nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Maria Laura. Precisa abrir o seu microfone, Maria Laura.
rogamos ao Senhor Jesus, misericórdia, que nesse momento nos induza ao conhecimento desse curso que está sendo ampliando o conhecimento para aprendermos as lições espíritas, né? E nesse momento que Deus, Jesus, abençoe a todos que estão presentes nesta oração, nesse curso, induzindo a sabedoria, né? Que haja com sabedoria, que tudo corra bem, que tudo dê certo e possamos assimilar o que vamos ouvir e ver aqui, nesse momento. Todos presentes, vamos nos também pedir para todos que estão em casa, aqueles que puderam estar presentes, que também recebam nesse momento, né? Os bons fluidos de Jesus e os nossos espíritos de luz. Ilumine a todos nesse momento, dando sabedoria e conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Luciana. Obrigada, Maria Laura. E assim a gente vai dar início, né, ao nosso estudo. E hoje a responsável pela Miriam falar para nós refletirmos um pouquinho sobre a prece. Miriam, a palavra é sua. Obrigada, Márcia. Então, boa noite a todos. Eu acho que hoje esse é o tema que talvez a gente tenha mais familiaridade, né? Porque é uma prática nossa, né? Então, é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Então, eu quero pedir a vocês que ao final vocês façam uma reflexão, se vocês quiserem escrever uma avaliação, como estou orando? Como eu estou fazendo a minha prece? Baseado em todo o estudo que a gente vai aqui desenvolver, certo? Eu estou Então, para sentindo que gente, está um pouco baixo o som. Não sei se é o meu telefone também. o seu estava baixo também quando a gente estava falando, que você estava fazendo a prece, só Isso. para mim, gente. Não, para mim está normal o Para volume. mim também tá normal. Da Mas Miriam que quando não tá ela fez normal. A prece Oi? estava baixinho. É. Então deve ser o meu telefone. Aumenta o Então, volume do telefone. Aumenta o volume aí ao lado. Às vezes de Eu estou áudio. aumentando aqui. para gente, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ter que, deixa eu ver. Eu fiz de um jeito para que a gente consiga, né? Se conectar nessa. Eu trouxe para vocês uma. Isso aqui é melhor que os Ixi, Ozempics desculpa. e sem efeito Gente, colateral. eu tentei Salada deixar no sempre ponto. pronta e à disposição. Tá. Então vamos escutar. São afirmações positivas que curam. Eu achei muito bonito. Então vamos fechar nossos olhos e deixar, né, que essa música faça bem para nossa alma. Som do amanhecer dentro de mim, minha alma sorri em silêncio. Eu agradeço por viver, agradeço por sentir, por cada célula que desperta, por tudo que está por vir. Eu me acolho, me cuido, me nutro, me amo. Cuido do meu corpo com calma, da respiração e do chão. Cuido do que entra e me toca, do que sustenta o coração. Eu me acolho, me cuido, me nutro.
agradeço pelo tempo, pelo caminho que segui. Mesmo quando não entendia, a vida cuidava de mim. Cuido da mente que sonha e dos meus passos no chão. Escolho a palavra que cura, o alimento, a canção. Eu me acolho, me cuido, me nutro, me amo. Eu agradeço por cada ciclo, por cada dor que me fez crescer. Agradeço ao tempo que passa e me ensina a renascer. Eu me acolho, me cuido, me nutro, me amo. Sou grato ao meu corpo sagrado que me guia pra continuar. Sou grato à força da água que me ajuda a purificar. Nas raízes eu sinto a cura, no silêncio eu ouço o amor. Minha mente se alinha ao corpo, minha alma respira cor. Eu me acolho, me cuido, me nutro, me amo. Eu agradeço por tudo que sou. Grato à terra que me acolhe, ao fogo que me dá poder, ao ar que leva embora o que já não deve ser, a água que me ensina a soltar para renascer. Eu me acolho, me cuido, me nutro, me amo. Sou grato à vida e ao meu ser. Sou grato ao meu próprio florescer. Sou grato. Sou parto. Sou cura. Sou luz. Sou. 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 Bem, espero que vocês estejam sentindo como eu, para a gente poder começar o estudo desta noite. Bem, a gente começa lembrando que toda vez que nós pensamos, é porque nossos processos mentais estão ali gerando energias, não é? Pensamento gera energias, essas energias são chamadas de fluxos mentais. Então, quando eu penso, a minha mente irradia vibrações. Sobre forma do quê? De ondas, ondas mentais. E depende da forma como essas ondas se propagam, elas podem se expandir muito além do meu corpo físico. Até a figura, tá vendo? Ela se expande além do corpo físico. Então, a gente vai entender que esse teor energético da mente, ele vai variar, né? De acordo com esse processo mental. Então, de acordo com o meu pensamento, com a minha vontade, com a minha emoção, com o meu sentimento, paixão, etc., né? E também com a minha espiritualidade, com o meu desenvolvimento da minha espiritualidade, eu vou ter um fluxo energético maior ou menor, certo? Depende dessas circunstâncias. Então, a gente vai ver que os pensamentos, emoções, todas essas coisas que eu aqui falei, vontade, tudo,
eles vão, então, gerar energias que são muito multifrequenciais. O que é isso? Ou seja, né, cada um de nós vibra num grau, né, numa intensidade, em cada momento, os fluxos mentais, nossas ondas são diferentes, né? Então, eles percebem que durante a prece nós podemos aumentar muito a nossa frequência vibratória, né? Dependendo de como a gente faz a prece, certo? E a meditação é uma arma muito poderosa, né? E todo momento Jason fala da meditação, porque ela também nos ajuda a essa concentração que a prece também precisa. Então, para a gente trabalhar até nesse inconsciente, né? Buscar essas coisas. E com isso, a gente tem essa interação mente-corpo que a gente já estudou, né, numa vez passada, a gente já falou dessa interação mente-corpo, porque nesse momento da prece, a importância dela estar em harmonia, dessa interação, ela ser uma interação harmônica, certo? Então, só para trazer essa questão do pensamento, das ondas, né, que é muito importante, porque a gente sabe que esse fluxo da nossa mente, ele vai apresentar, as radiações são eletromagnéticas, então elas vão variar. Normalmente em animais ela é muito baixinha, né? E em nós vai depender de todas essas questões, né, da nossa concentração, da nossa emoção, dos nossos pensamentos. E da nossa condição espiritual, ela pode ser elevadíssima, né? Como seres de luz, realmente tem bastante elevado. E é interessante que o Jason fala, né, que muitos estudiosos, né, porque tem muitos estudos sobre a prece, viu, gente? Eles asseveram que a prece até hoje ela não é valorizada suficientemente por nós, pelos homens, né? E que ela é um elemento de muita importância, porque ela é capaz de mobilizar energias de alta influência a favor daquele que reza. E, infelizmente, esse potencial que a prece tem ainda permanece ignorado. Então, é uma pena, né, que poucos utilizem com eficiência essa linguagem que transcende os condicionamentos terrenos. Então, ele reafirma que a nossa sociedade ainda não tem noção da importância dos valores morais, né, da vida. Então, ele não conhece essa questão da prece. Vamos só, né, para a gente se situar. Essa palavra prece vem no latim precare, e ela significa, ó, rogar, pedir com serenidade, suplicar, implorar. Essa é o significado da palavra prece. E é interessante, né, que então ela vai implicar numa rogativa. Essa rogativa tem que ter o cunho elevado. Tanto é que os evangelhos normalmente falam, né, que Jesus, quando orava, né, quando ele estava lá se dedicando à oração, ele se nimbava de luzes, né? Então, a potencialidade dele era tão grande que ele fazia uma comunhão com o Pai de tal maneira que ele era uma luz intensa, né? Então, só trazendo aqui no livro, o livro dos Espíritos, né, para que a gente entenda, né, é, tem lá na questão 559, né, o que é prece. Aí eu gostaria de escutar de vocês, né, antes de ouvir Kardec, para vocês, o que é prece? Márcia, você vê aí o povo falando, tá, gente? Ó, vamos lá. Que é prece para você? Se a gente faz prece quando levanta, quando deita, faz, começa uma Ô, reunião, ô, termina uma Miriam, reunião. Oi, Miriam, oi. esse é a gente ter falado com Deus. Para mim, eu ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Alguém Isabel mais? também abriu o microfone.
É mais ou menos o que ele disse. É o momento que a gente entra em comunhão, né, com a espiritualidade maior. Então, é esse momento muito lindo que a gente se coloca disponível, né, para expor aquilo que a gente sente, que a Uhum. gente roga. Alguém mais? Alguém mais? Bom, Bebel, peraí. oi. Bem, eu aprendi uma coisa. Tem momentos em que eu consigo, ao deitar, fazer uma prece que eu sinto assim totalmente diferente. Mas eu aprendi uma outra situação assim, seja lá o que eu esteja vivendo, e que eu me sinta assim em paz, a tal coisa me realiza, sabe? Tá bem comigo, nesse momento eu tenho sempre o pensamento elevado, agradecendo por aquela situação, seja ela qual for o que eu esteja vivendo. Então, tem dia que eu nem oro na hora de dormir, mas durante o dia eu várias vezes eu agradeço. Então consigo me comunicar assim dessa maneira. Não estou mais agora como a gente fazia aquela prece longa, não, estou mais assim, em determinados momentos do dia. Estou sempre orando. O ideal era a gente manter a conexão sempre, né? Mas a gente realmente não consegue. Então, é a importância mesmo da gente lembrar para fazer a oração. Então, lá nessa questão 659, a resposta dos espíritos a Kardec é que a prece é um ato de adoração, nós já até falamos. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E a gente sabe, né, gente, que tem três coisas, né, que a gente pode propor através da prece. Ainda mais três coisas que normalmente a gente fala que uma prece deveria conter, né? O que que é, gente? É, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? É enaltecer, né? Ou seja, reconhecer a grandeza de Deus, pedir e agradecer. Muito bem, então vamos lá. É louvar, Louvar, isso, a palavra que está faltando, louvar. louvar, pedir e agradecer. A Georgia falou em louvar, né? O que que é louvar? Ela já falou, reconhecendo, né, essa supremacia de Deus. E pedir, gente, né? Não é o que a gente mais faz. Nós somos muito pedintes, né? Eu acho que a gente, normalmente, as nossas preces começam com pedir, termina com pedir, e às vezes a gente agradece também, né? Mas é isso. Aqui é solicitar o auxílio, né? Da equipe da espiritualidade, né? Que venha a nosso favor, que interceda, né? Para que naquilo que a gente necessita, ou então alguma coisa que nós não necessariamente precisamos, mas aquilo que a gente quer é se comunicar, da forma que a gente quer se comunicar com Deus. E agradecer é a gratidão do reconhecimento, né? Então, essas são as três coisas, né, que uma prece contém. Então, gente, Ô, vamos Miriam, conversar. Miriam, Oi? só um instantinho. Por exemplo, às vezes a gente vai fazer uma viagem, aí a gente pede a Deus proteção, né? Que Sim, a gente não encontre nenhum problema na estrada, não só conosco, mas com todos aqueles que estão ali passando. Quando a gente chega no lugar, a gente esquece de falar assim, obrigada, meu Deus, porque eu cheguei. eu tô querendo, Bebel, eu tô tentando agradecer cada vez mais, sabe? Então, lá em Mateus, né, Jesus falou assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Isso é a promessa de Jesus que está lá em Mateus. Bom, há muito tempo eu queria fazer um estudo sobre aquela, né, usando a música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Aí encontrei na FEERSP, a Federação Espírita do Espírito Santo, FES. É basicamente deles, isso com algumas coisas que eu tirei de outros lugares. Então, como vivenciar a prece? Eu achei muito interessante. Então, vamos lá. E aí, gente? Como é que eu faço quando eu quero falar com Deus? Se eu quiser falar com Deus, como é que é?
que é necessário para a gente falar com Deus, né? Normalmente tem dois elementos que são primordiais quando eu quero falar com Deus. Primeiro é tem que ficar a sós, né? Depois nós vamos falar das ações, mas agora nós estamos falando se eu quiser falar com Deus. Então, eu cheguei agora e eu quero falar com Deus. Tem pelo menos dois elementos que são muito importantes e que a gente vem desenvolvendo esses elementos em quase todas as nossas reuniões. Eu vou só botar, depois a gente conversa. E- Fiz, Oi? fiz, freestyle sozinho, sem barulho. Meditação. Ah, sim. Então, o que ele fala aqui dos dois, que o primeiro é a tal da vontade, né? Porque olha só, gente, se a gente não tem vontade, sem esse poder da nossa vontade, esse mecanismo todo de ondas, fluxo mental, eles não vão acontecer. Eles não vão desencadear nada de irradiação, de vibração, né? Então, essa comunicação que eu quero com Deus, com a espiritualidade, simplesmente não vai acontecer, certo? Então, porque não vão ser disparados aqueles elementos, né, que vibracionais, daquele fluxo mental, né, aquelas ondas que vai depender do quê? Da minha vontade, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Mas se a vontade não impulsiona isso, não vai acontecer, simplesmente. Então, a prece perde o quê? A eficácia dela. Então, não é chegar lá, Jesus, não é isso. Se a gente tem que botar sentimento, né? E o segundo que eles falam é você ter convicção de que aquilo que você está fazendo realmente, né, através dessa vontade, está chegando a quem é direcionado. E ele fala pelo menos assim, se a convicção não é tão forte, pelo menos a gente precisa de esperança que nós seremos ouvido e atendido, porque primeiro a gente deveria ter convicção, mas a gente tem mais dificuldade, mas pelo menos eu tenho esperança, né, de Deus, de eu ser atendido, né, esperança do verbo esperançar, né, gente, de eu ser atendido naquilo que eu estou pedindo, enfim, né, naquele meu pedido, eu estou sendo atendido, né? Então, vamos lá. O que mais vocês acham? Como é para vocês? A Bebel já falou alguma coisa, alguém falou, mas como é para vocês essa iniciativa de se colocar em prece? Alguém pode Eu, falar? eu acho que vem de cada um, filho. Por Sim. exemplo, não sei se você sabe que a ocupação das 18 horas e Uhum. todo mundo se reúne em vibração. Eu faço isso não é de hoje, há muito Hum. tempo Isso é mesmo. muito bom. Que ótimo, ouvindo. Isso é bom mesmo. Eu tenho o hábito, quando eu estou indo de ônibus para a cidade, né, que passa ali em frente ali do posto ali do Mata Atlântica, agora é Mata Atlântica, né? Ali eu tenho uma visão muito bonita Isso. do mar, né? Eu consigo ver a Bahia toda da Ilha Grande. Você acredita que muitas das vezes eu faço a minha oração ali de agradecer, seja lá o que eu estiver fazendo? Porque Angra dos Reis, né? O meu momento de falar com Deus, eu não tenho hora certa de falar com Ele. Mas nem E precisa, né, Bebel? a pessoa está falando alguma abobrinha, eu faço, ô Senhor, ilumina essa nossa irmã, o nosso irmão, entendeu? A mim mesma, né? Você está entendendo? Então, eu não tenho essa fórmula, igual às 18 horas, né, que o Alvin acabou de falar. A gente sabe, eu já ouvi, né, comentários, e a gente sabe que a espiritualidade também, nesse horário, ela também faz essa conexão, né, com o plano espiritual,
mais acima, como também o ponteiro aqui para baixo, dando essa grande chance para nós, né? A gente E vê em Nosso Lar, outros livros de André Luiz, que eles têm esse costume mesmo de fazer orações às 6 horas. tem o ato de orar constantemente. É isso que é importante. Então vamos. Então, lá no Evangelho, né, no capítulo 8 item 10, Kardec fala para a gente que essa energia, né, que nós estávamos falando dessa corrente, né, dessa energia eletromagnética, ela vai guardar, está reafirmando isso, né? Porque eu trouxe do Jason, ela está ele tá reafirmando que ela guarda proporção com o pensamento e a vontade. Então, assim, quando a gente marca, muitas vezes meu pensamento e minha vontade não estão ali. Então, eu acho muito mais interessante, não, que você no ônibus olha a Baía de Areia Grande, aquele pensamento de paz, sabe, aquela que vem de dentro, aquela vontade e de agradecer, né? Então, eu acho que isso tem muito valor, né? Então, é o que ele está falando aqui, que é assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre, eles e nós, né? Então, a gente, qualquer que seja o lugar que você está apta, né? Pensamento, vontade, convicção, ali, então, faça a sua oração, que eles vão escutar com certeza. Outra coisa importante, que lá nos mensageiros, né, Aniceto vai falar que não há prece sem resposta, né? E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, olha só como eles vêm falando da questão da onda, do fluxo de pensamento, da questão magnética, né, de como a gente pode trabalhar com esse fluxo que nós temos energético dentro da gente ao nosso favor, né? E ao favor dos outros, como nós vamos ver, né? Nós estamos fazendo aqui nesse momento. Então, Missionários da Luz, ele continua dizendo para a gente que a prece age como uma descarga magnética, ó, purificadora, que rompe bloqueios fluídicos e abre as portas para a inspiração superior. Então, a gente, eu acho que foi Emmanuel que disse uma vez que quando uma mãe ora, ela rompe as portas do céu, sabe? Ela rompe o infinito para chegar a Deus, por exemplo, a sua súplica, né? Então é um poder enorme que nós temos, né? Então a gente precisa aprender a usar, né, desse poder que nós temos, né? Porque ele é realmente, e isso tem muitas pesquisas que reafirmam cada vez mais, neurociência vem falando muito de todas essas questões, né? Então, é importante. Então, eles falam para a gente dessa ampliação, dessa magnitude vibracional que a gente pode conseguir numa oração, numa prece. Porque a gente expande essa aura nossa, né? Porque a gente expande ela de uma forma muito grande, né? Então, a gente aumenta muito esse nosso campo de influência, né? Essa aura, essa nossa vibração, né? Que perpassa nosso corpo, corpo físico. Então, é muito importante. Então, o Evangelho. Ixi, eu botei dois essa. O Evangelho também fala para a gente que as preces feitas a Deus escutam nos espíritos incumpridos da execução de suas vontades. Porque, assim, por mais que eu tenha vontade, que eu vibre, que eu tenha convicção, eu não tenho essa elevação espiritual toda para que minha prece alce, né, o infinito lá, né, alce o universo lá. Não tem. Então é uma espécie de não é SEDEX, sabe? Eles vão fazendo escalonado. Então a minha prece vai alcançar aqui.
o espírito pega essa prece, leva para o outro mais superior, vai para o superior, até chegar para aquele que vai resolver o problema. Então é isso, né? Se a gente pode falar, mas eu sou tão pequenininho, minha prece não deve sair 10 centímetros do meu ser, né? Mas não importa, importa é a potência sua, a sua vontade, a sua convicção, porque mesmo que a gente não tenha essa capacidade de fluxo energético tão grande, os espíritos fazem, é FedEx, né? Que sempre existiu desde Roma, né? Eles iam levando, né, as informações, e Paulo usou muito isso, né? Eles iam levando a informação, né? A gente vê isso nos filmes de Bang Bang, que eles vão a cavalo até um lugar, aí pega outro cavalo, vai para outro, aí vai para outra cidade até chegar para o destino. Então é assim que acontece também no mundo espiritual, né? A gente vai de intermediário em intermediário até chegar àquele que realmente vai resolver, né? E ele fala, nada sucede sem a vontade de Deus, né? Então a gente está sempre amparado, e a oração faz com que a gente se ponha cada vez mais junto a essas entidades, e eles nos revestem de proteção, né? A gente tem muita proteção quando a gente tem o hábito de orar com essa sinceridade, com essa vontade. E aí, gente, tenho que ficar a sós? Como é que é essa história, hein? Por que que é legal a gente? Por que que é importante? Ou por que seria interessante a gente ficar a sós nas nossas orações? Hum? Para não ter ruído, interferência, para ter barulho externo. Porque nessa prece que eu faço, ela tem uma atitude muito pessoal, individual, espontânea, né? Então, a gente consegue, né, falar com Deus com aquelas três, né, louvar, agradecer, pedir e agradecer, né? E é esse momento que a sós a gente se põe realmente em contato com Ele, né? Abrindo a nossa consciência, aí a gente se entrega, né? Quando a gente está mais sozinho, né? E é interessante que Leon Denis, lá depois da morte, ele vai falar que a prece deve ser essa expansão íntima da nossa alma para com Deus. É esse colóquio solitário, essa conversa, né, solitária com Ele, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. Então, assim, quando a gente está com nós mesmos, né, a gente consegue abrir mais a nossa alma, a gente consegue ser mais verdadeiro, né? Porque nós estamos conversando com o Pai, né? Mesmo que for um espírito, né? Nós estamos conversando com eles, né? Então a gente pode abrir a nossa alma o máximo que a gente puder, né? Tocar naquela ferida que dói, colocar, é uma conversa mesmo, né? A prece, ela não tem uma forma, é uma conversa mesmo, né? Chegar e conversar realmente como se ele estivesse aqui na nossa frente, né? Então, isso é muito importante, né? Mas a gente também pode ter preces coletivas, né, gente? Como a gente teve aqui, as preces que são várias pessoas junto orando. E eu já li num dos livros de André Luiz, eu também acho que é o Missionário, que ele fala da importância, nesses momentos de prece coletiva, da gente mentalmente acompanhar aquele companheiro que está realizando a prece, porque isso também aumenta essa carga energética, porque é a somatória de cada um de nós. Em vez da gente ficar prestando atenção, olha, errou o português, nossa, a concordância verbal não foi legal, nossa, que palavra esquisita, a gente vai em prece junto com o companheiro, porque assim nós conseguimos potencializar essa prece, né? Então, é o que ele está falando, quando a gente faz em conjunto, esse fenômeno agigantado pela unidade dessas emissões, né? E pela ressonância provocada pela expansão desses campos, os campos vibracionais, né? Então, eles precisam, mas aí sim, né? Precisa estar em harmonia, né? Tem afinidade. Então, quando a gente faz uma prece, por isso que é interessante, todo mundo junto ali, em ressonância com aquele que está orando.
Porque se eu estou assim olhando para cima, eu não perco, eu inclusive interrompo uma corrente, né? Miriam, o Então, Álvaro levantou a mão. tá, eu não vi aqui não. Alvin? Quando você falou em prece, eu lembrei da prece solutiva que a gente fez por Fernando. Sim, então. Mas toda prece, às vezes a gente perde um pouco desse acompanhar, né? Então, assim, quanto mais nós acompanhamos a prece e mentalizamos e vai emitindo vai fazendo essa ressonância, com certeza aquele campo expande muito mais. Porque quando a gente está em prece com mais gente, a gente não consegue. O objetivo é comum, não é o meu, então eu não vou abrir meu coração para falar com Deus. É diferente daquela prece que eu faço comigo mesmo, né? Conversa, se coloca com ele. A prece coletiva já é no intuito de todos ali, né? Então, quanto mais eu conseguir que todo mundo faça essa ressonância com aquele que está fazendo a prece, muito mais nós estaremos emitindo, né, gente? Então, isso é muito importante, né? É um conselho que eles dão para a gente nos livros de André Luiz. Então, essa prece em comum, ela tem a ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Então, isso é um exercício da gente prestar atenção e orar junto com as pessoas, né? Com aquele que está fazendo a prece. Ainda tem mais uma prece, quem lembra? A gente faz aquela sozinha, as coletivas, mas tem outra prece. Como que é uma outra prece, um outro objetivo da prece, vamos dizer assim? Para o Alguém outro, lembra? para o outro. Sim, como é que chama isso? Intercessória. Prece intercessória. Gente, essa é uma das preces que mais estudo tem. Eles conseguem fazer estudo porque é mais palpável, né? Porque eles fazem estudo com grupos em que um recebe a prece e o outro não, né? Grupos com a mesma doença, né? Então, as pessoas recebem só uma figurinha 3x4, uma foto 3x4 da pessoa com o nome. Eles não conhecem a pessoa e o grupo em si não sabe qual recebe a oração. O grupo que vai receber a prece, eles não sabem se ele vai participar dos que vão ter a prece intercessória ou não. Então, é muito interessante os resultados que eles chegam, né? Como as pessoas que nem se conhecem como essa prece ajuda na diminuição da medicação, ajuda no tempo menor da doença, né? Então ajuda em muito. Então ela é muito importante, né? Essa feita à distância por terceiros. Olha, ela consegue alterar a função das células responsável pela defesa do organismo, ou seja, quem recebe essa prece imunologicamente fica mais apto, né? Então consegue trabalhar melhor, né, com a sua doença, tá mais apto a esse combate, certo? Então, ela é muito importante, gente. E a gente faz às quintas-feiras, né? A gente tem o item 11, não é isso? Nós fazemos essa prece, essa irradiação à distância. É à distância porque a gente faz essa prece intercessória. Miriam, Georgia levantou a mão. Oi. É, assim, porque tem uma frase, né, que a gente já cansou de escutar aí, de ler, Hum. que diz assim: as paredes dos hospitais já ouviram preces mais honestas do que as igrejas, né, mais sinceras do que as igrejas, né? Ah, porque é um Isso momento aí de é o dor, quê? né? É porque é um momento de dor, um momento de, assim, a intenção, ela é muito forte, muito apelativa em relação ao que se quer, né, obter, que é a cura É, de um parente, de um familiar, de um amigo, seja lá o quê. Tanto é que a gente vê aqui, vira e mexe, esses movimentos que acontecem nas portas dos hospitais, em torno dos hospitais, quando eles se reúnem e fazem até uma corrente ali, isso. né? O que imagine assim,
É porque a gente não consegue ver, Não visualizar, consegue. mas imagine a energia que está sendo movimentada ali naquele momento. O Emanuel fala de uma mãe com um filho doente, por exemplo, ou com um filho com uma dificuldade, né? Ele fala que arromba as portas do céu. Pois É é, bem né? assim mesmo, Então não é. é à toa que Santa Mônica é o quê? A mãe de Santo Agostinho, ela é considerada o quê? A santa, vamos dizer assim, né, que é protetora ou que representa as Hum, mães, porque certo. Santa Mônica rezou, orou, fez a vida inteira para a conversão de Santo Agostinho, que só aconteceu, né, depois que ele já estava com mais de 30 anos. Então, é isso aí. É isso. Então, depois disso, eu tenho que encontrar a paz. Como é que eu encontro a paz quando eu faço uma prece? O que que eu preciso, né? Tem vários fatores, mas tem um que é muito importante para eu entender ou para eu estar em prece. Alguém se arrisca? Vocês já até chegaram a falar, mas vamos. Então, para conseguir isso, eu preciso de quietude mental. Eu com meu pensamento trabalhando assim, né? Eu não posso estar fazendo uma prece olhando para o lado, vendo, nossa, hoje vai chover, nossa, aquele. Não dá. É a Então, meditação, né? a quietude, a gente tem que se concentrar, tem que se aquietar, né? Porque ele fala para gente que sem essa sepsia, essa quietude, é como se a gente fizesse uma sepsia, né, mental, né? E deixasse para fora tudo aquilo que a gente não está focando na prece, né? Porque qualquer interferência vai tirar você das ondas do fluxo mental, vai tirar, né? Você vai perder o fio da meada aí, né? Então, a gente precisa focar, aquietar o nosso coração, aquietar a nossa mente, né? Para que a gente consiga fazer uma prece mesmo com as características todas que a gente já falou aqui. E o Palhano Júnior mesmo que fala que é preciso estar na melhor aparência mental. Não é bonitinho por fora, não, é por dentro mesmo, a quietude, né? Para que a gente coloque os pensamentos em ordem, interesse real em falar com ele. Então, assim, muitas vezes, né, Maria Laura, quando a gente fala, vamos fazer uma oração, a gente fica meio, fazer oração é meio, sim, a gente até hoje acho que é meio desconfortável às vezes, né? A gente ainda se sente assim, porque parece que a gente está em evidência, enfim. Mas olha que coisa interessante. A gente precisa realmente aquietar a nossa mente, né? E aí a gente consegue ordenar o pensamento, ter um objetivo, a gente consegue entender o objetivo que a gente quer naquele momento em que a gente vai fazer oração. Então, são técnicas e são treinos que nós precisamos fazer. E você saiu muito bem, viu, Maria Laura? Eu Viu? ainda tenho muita dificuldade pelo fato de. Todo mundo tem, Maria Laura. Quando me Mas pego assim de supetão também. pega de surpresa. Sozinha, Domingo, sozinha, domingo. sozinha eu faço a minha prece, se numa boa. Mas é isso que eu tô falando. Sozinha você abre o Mas em coração. público já fica difícil. Mas vou Fica, continuar. Maria Laura. Tem gente que tem facilidade, eu também tenho dificuldade. Domingo agora tiver uma reunião final. Miriam faz a prece final. Meu Deus, cadê a Miriam? Você está entendendo? Não é fácil, não, é Então, eu difícil. vou Não vou contar falar que é também a minha fácil. experiência. Ah, Há uns 30 anos atrás, estava no grupo Bem Bem, me iniciando lá, né? Os 34 anos, a gente estava já lá. 33 eu estava, mira mais tempo. E o seu Celso me pede para fazer uma prece. Eu era nova em relação a eles. Ainda sou, né, Miriam? Mas lá era tá, mais ainda. tem mais de 10 anos de diferença comigo. Mais? 13 por Então, aí. eu eu recusei, eu falei que não, porque eu estava morrendo de vergonha, Vergonha, esse é o problema da né? gente. Muita vergonha, porque eles todos ali eram muito mais velhos do que eu, tinham um filho já grande, e eu chegando nova e eu recusei. E eu me arrependi amargamente. Eu fui para casa e chorei muito. Por que que eu não tinha conseguido? E eu prometi a mim mesma que eu nunca mais ia recusar.
que eu ia fazer mesmo Você com vê que vergonha. interessante, né? A gente podia ser mais velho de idade, mas experiência talvez tivesse até menos, não é? O Marx falava uma coisa, em espiritismo, idade não é posto. Porque pode ter gente que, Clarissa, às vezes dá um show na gente. Sim. Tem adolescente aí, né, que desde o comecinho, né, já estuda e tem uma incompreensão muito grande. Então não é posto, né? Não é porque eu tô com 72 que eu sei mais que vocês, né? Não é. É engano isso, né? E aí, seguindo, ele vai falar, Gil, tenho que virar um cão. Eu achei interessante essa colocação dele, que ele usou, né? Uma das frases da música, né? Que a gente fica assim, mas por quê, né? Que coisa esquisita. E ele usa uma premissa muito interessante para entender esse momento, porque ele vai usar a premissa, né, para que a gente realize a prece, a premissa da humildade. Então ele fala que nós muitas vezes a nossa prece carrega um viés de petição. Às vezes na prece mesmo a gente fala, né? A Elisa fala. Nós que somos pedintes, né? A Elisa sempre usa, nem sempre não. Às vezes eu vejo ela falar que a gente é pedinte, e somos mesmos, né? A gente sempre está pedindo mesmo, né? Então, ele fala: tudo bem, a gente pode pedir, mas esse pedido tem que ter o viés da humildade, não é? A gente tem que baixar o orgulho, não é? É como se a gente estivesse pedindo, tipo assim, ó, não estou pedindo não, tá? É para você fazer mesmo, sabe, Deus? Estou falando, mas não é um pedido, né? É uma constatação que você tem que fazer isso para mim, né? Então, essa é uma coisa interessante, né? Então, ele fala que deve a prece subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza. Isso está no Evangelho. Para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Então, como é que a gente vai pedir ajuda se a gente ergue o nariz e não fala, não tem humildade? A gente pede, mas assim, aquela convicção do orgulho, sabe? Lógico que ele vai me atender. Eu estou pedindo, né? Não é isso, né? Porque às vezes a gente espera coisas que a gente não tem nem noção, que a gente não tem capacidade de ter, né? Ou de receber, né? Então, isso é muito importante, né? Ele fala aqui porque, que ser humilde não é a gente ficar de joelhos, né? Lá eu tinha uma amiga que, além de joelho, ela esticava os dois braços por ar, gente. Era muito gozada. Eu não aguentava ver a Lígia de joelhos e os braços estendidos para fazer a oração da noite. Toda vez a Lígia fazia isso. Então, não que a oração dela não fosse boa, gente, mas não tem necessidade da gente fazer isso, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa com manifestações físicas, né? Fechar o olho. Você não precisa fechar o olho para fazer a prece. Se você se concentra de olho aberto, tudo bem. Só que fechar o olho nos ajuda a concentrar. Porque a gente de olho aberto é mais fácil a gente, né, é, o pensamento voar. Porque você vai prestar atenção a um monte de coisa. Fechou o olho, fica mais fácil. Então, não é assim, nossa, fulano não fecha o olho para orar. Tudo bem, se ela consegue, ela fica de olho aberto, né? Então. Esse é o problema nosso. A gente muitas vezes pede uma coisa que a gente não vai conseguir e não tem nem humildade para fazer esse pedido, né? Então, essa é é um grande ensinamento para a gente, né? É a questão da gente ser humilde. Alguém quer comentar? Ô, Então, Miriam, eu queria comentar, eu não sei se você vai entrar nesse aspecto, aí eu não comento. É que muitas vezes a gente se perde nesse objetivo da oração e faz preleções, né? sim. A gente traz conceitos filosóficos, doutrinários, evangélicos, quando, né, a proposta da oração é louvar, pedir e agradecer. E a gente se perde muitas vezes nisso daí. Foge, né? Aquilo que o evangelho está nos É, orientando, que Kardec nos orienta.
Porque muitas. Depois eu falo, mas foi importante. Porque eu pedi no começo que todo mundo depois faça uma avaliação, tipo, como é que eu estou orando? Como é que é a minha oração? Como que eu estou fazendo a minha oração? É uma coisa para a gente se melhorar, viu, gente? Não vai ter nota, não. Mas eu acho importante vocês fazerem uma avaliação, porque a gente está aqui para melhorar, para aprender, para evoluir, não é? Então, assim, minha prece tá legal, eu posso melhorar onde? Onde que eu, né, posso. Então, eu acho isso importante, né? Olhando os conceitos que a gente está conversando, para que a gente melhore. Não vai ninguém ficar, nossa, essa prece não foi boa, nossa, não é isso. Mas eu acho que a gente está aqui para a gente se melhorar. E se a gente pode se melhorar, não é? A Bebel mesmo falou que ela não está fazendo prece tão longa, porque às vezes a Bebel também. E sabe o que que é o problema de prece longa? A gente se desconcentra. A gente tem um poder de concentração, gente, muito pequeno. Então, se eu faço uma prece de 2 minutos para mais, você não sabe nem quem mais que a pessoa está falando. E às vezes a gente repete, repete, repete as mesmas coisas, né? Então, às vezes a gente está quase terminando a prece e a gente lembra, nossa, eu não falei isso, aí a gente volta, né? A gente tem esse costume. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque realmente a prece, às vezes eu tenho a sensação que as pessoas acham que quanto maior a prece, mais ela vai atingir o objetivo. Não é isso. Ela precisa ter aquelas características, tá? E aí não é, a gente não vai fazer metragem, mas as características que são importantes. É isso que traz, né, esse poder da prece, né? Isso que faz com que elas se potencializem, né, e atinjam o objetivo. Alguém mais quer comentar? Então vamos. Ah, sim. Olha só. Gil fala pra gente, tenho que aceitar a dor, não é? Pois é. E aí, gente? Como é que é? Porque muitas vezes, né, a gente já falei um pouco, mas a gente acha que as nossas preces têm que ter retorno praticamente imediato, né? E a gente tem uma visão muito míope da questão da espiritualidade, da nossa vida, né? Nós somos imediatistas demais. Então, muitas vezes, a solução que eles nos dão não é aquela que nós queremos, mas é a que nós precisamos. Mas a gente tem dificuldade para aceitar essas coisas. Então, o que que ele fala da dor? Ele vai falar que a dor, ela é para a gente um mecanismo inerente ao nosso processo de evolução, ou seja, é a dor que nos impulsiona a evoluir. Porque a gente é tão, né, que tá tão bom sem fazer nada, né? Tô aqui de boa, né? Então eu não me mexo, né? A gente fala quando a água do mar chega, né, na cintura, a gente tem que correr porque senão a gente se afoga. Então é mais ou menos isso. Então ela é inerente a esse processo de evolução e a dor também, olha lá, é uma alternativa eficaz para a nossa educação. Nós estamos num plano evolutivo que a dor ela é pedagógica. É ela que nos aponta as dificuldades que nós estamos trazendo. A gente sempre fala, né? Quando a dor bate a porta, você faz uma pergunta, né? Por quê? É para quê? O que ela está me sinalizando, né? Então, isso é muito importante, né? Então, a gente entender aquele momento da dor. E a prece, a oração, é muito importante, porque ela nos ajuda a não só entender a dor, o motivo para que da dor, né? E também que a gente tenha êxito, né? Na causa, né? Ou então suporte as consequências, suporte, tenha mais resiliência frente a determinados problemas que nós estamos passando, né? Então, o Clarencio, né, vai falar também lá no Missionários, que a dor é o grande e abençoado remédio. Então, além dela ter uma função pedagógica, é o remédio que vai nos empurrar mesmo, gente. A gente tem que ser empurrado mesmo quando as coisas acontecem, é assim que a gente vai caminhando, é assim que a gente vai é,
E quanto mais a gente se agarra nessa oração, né, com todos esses requisitos que a gente aqui está falando, aí sim você vai ter um êxito. Muitas vezes não é o êxito que a gente quer, mas é o êxito que a gente precisa, né? Isso é muito importante. Quem quiser falar, fala comigo. E aí eu tenho que calar a voz. Então, a gente já viu que a prece não é alguma coisa que eu faço apenas com palavras verbalizadas, né? Porque ela tem que ter o suporte do sentimento, o suporte do coração. Ela precisa disso, né? Dessas todas essas sessões. E lembra que Jesus mesmo foi aquele que falou para gente, quando quiseres orar, entrar para o vosso quarto, faça com você, feche a porta, orai a vosso Pai em secreto. Então ele vai falar isso para a gente, não é? Então eu tenho que calar a voz, porque não adianta eu ficar, né, só falando para o alto. Quanto mais eu falar comigo, quanto mais nesses momentos eu sustentar esses pensamentos, elevar o teor das minhas vibrações, mais a minha oração vai alçar grandes espaços, né? Então aqui ele está falando para a gente falar realmente com o coração. E agora é uma coisa muito linda. Eu encontrei, eu escutei o De Luca, como é que é o nome dele mesmo? Eu esqueci, falando sobre essa questão da prece. Hã? Marcos Zé Luco. Carlos de Lucas. Zé Carlos De Zé Luca? José Carlos. Carlos. Tá. Então, assim, por quê, gente? Porque aquilo que a Márcia foi falando para gente, a prece realmente não tem fórmula. Porque quanto menos fórmula ela tiver, mais ela vai sair do coração e não da mente. A gente percebe que tem os antigos, especialmente, eles têm algum caminho a seguir. Lembra o seu Terra? O seu Terra tinha caminhos que ele fazia para a prece dele, né? Houve algumas mudanças, mas ele tinha um começo, um meio, um fim que eram bem parecidos, né? Que ele se guiava por aquilo, né? Mas tudo bem, né? Desde que os meandros aí vão saindo do coração, que o sentimento vai sendo colocado. Então a gente tem que lembrar que a prece também ela não é oral apenas. Ela tem que ter uma linguagem do coração, uma linguagem do sentimento. Estou falando de sentimento desde o primeiro slide, né? E aí De Luca traz uma história muito interessante do São Benedito. São Benedito é negro, né? Então, ele conta que né, no catolicismo, né, no santo da Igreja Católica, ele era um santo assim excluído, meio excluído da congregação que ele vivia, porque ele era uma pessoa muito simples, ele era uma pessoa que não tinha cultura nenhuma. E tanto é que ele era destacado para trabalhar na cozinha. Mas quando São Benedito ele ia orar, mesmo ali no quintal da congregação, ele se ajoelhava junto a uma árvore e ele falava assim: Pai, nego velho está aqui. E muitos irmãos deles, muito mais estudiosos, muito mais intelectualizados, eles viam o Benedito, São Benedito, levitar na hora da prece. Pai, nego velho está aqui. Por que isso? Porque ele se entregava, ele tinha uma entrega tão grande e falava palavras simples. Estou aqui. E que mais que a gente quer? Vem de encontro com aquilo que a Márcia falou. A gente não precisa de mais nada, gente. A gente não precisa ficar repetindo palavras, porque a gente não vence Deus pelo cansaço. Principalmente palavras difíceis, não é verdade? Às vezes a gente fica procurando palavras difíceis para falar e elas ficam vazias. Então, a gente não vai impressionar a Deus
com a forma que nós falamos, com as palavras que a gente usamos. Porque De Luca fala que a prece não é discurso literário, a prece é diálogo. E São Benedito dialogava com Deus, porque ele falava: Pai, estou aqui. Eu também acho que isso é prece. Porque quando eu falo, Pai, eu estou aqui, eu quero dizer o quê? Eu estou de joelho, eu estou em espírito, eu me entrego à tua sabedoria. Eu estou aqui para escutar. Não estou aqui só para falar, eu estou aqui para escutar. E ele lembra que São Francisco e Paulo de Tarso também diziam que faziam as orações para ouvir qual é a tua vontade para a minha vida. Olha que coisa linda, gente. São Francisco e Paulo falavam nas orações que eles estavam ali para ouvir, não era para falar, porque eles queriam escutar a vontade de Deus na vida deles. Então, eu concordo com o De Lucas que eu acho que esse é o grande desafio da prece. Ouvir a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. E Jesus tentou explicar isso no Pão Nosso, não foi? Senhor, seja feita a tua vontade. Mas a nossa prece normalmente é assim: Senhor, ouve a minha vontade. Pode ser até humano, né? A gente ter essa característica do pedir, mas nós precisamos começar a fazer algumas mudanças, né? A gente lembra de Jesus quando ele estava prestes a ser preso, que ele fala: Senhor, olha, eu não gostaria de tomar esse cálice, mas que a tua vontade seja feita. Então, Jesus mostrou submissão, humildade naquele momento, um espírito de tal envergadura, né? Então, é, eu acho que a gente precisa se espelhar na postura do São Benedito, né? Pai, ó, tô aqui para o que deve e é, para aquilo que você achar melhor, eu topo essa parada. E aí a Miriam, gente. Oi? Solange, Aham. é uma entrega. Você tem que entregar aquilo Sim. que você está sentindo do fundo da alma, Gente, espera de um pouquinho bom, só. de ruim, com Meu Deus. aceitação. Já tô voltando. Tá? Oi, gente, desculpa. Nada. Cara, eu tô sentindo um cheirinho falando assim, nossa, o que que o vizinho tá cozinhando? Eu esqueci a panela no fogo. A água acabou. Quase queimou a panela inteira. Oi. É Oi, uma Solange. entrega. Você tá A falando da gente entrega, sente sim? total e absoluta. Você tem que fazer aquela conexão. Pode ser de Uhum. olho fechado, pode ser de olho aberto, do jeito que for. Se você está passando por um momento de muita dor, por exemplo, eu fiquei 45 dias acompanhando meu pai no CTI e sabia que meu pai ia desencarnar ao final, entendeu? Então havia momentos em que havia procedimentos que eram feitos muito invasivos. Nesses momentos eu falava com o médico, vou dar uma voltinha. Aí eu ia lá para a parte de trás do Hospital de Praia Brava, ficava lá na área de serviço,
Aí chorava, 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 chorava. Aí pedia: acalenta, meu pai, dai calma a ele, dai paciência e me ajuda a poder apoiá-lo, a poder estar aqui, a manter essa minha disposição, me auxilia nesse momento. E daqui a pouco vinha vindo aquela paz, aquela tranquilidade, o choro ia parando. Eu me sentia como se eu estivesse sentada no colo de alguém assim, muito luminoso, ou me abraçando, ou sei lá. E eu entrava tranquilo de novo para continuar a minha estada lá, porque eu morei no hospital de Praia Brava, Ah, literalmente. Meu eu- carro era meu armário, entendeu? Então, foram as festas que eu me lembro assim, mais difíceis e mais profundas que eu fiz na minha vida. E não tinha horário. Às vezes era de madrugada, às vezes era de manhã, às vezes era de tarde. Quando era de noite, as meninas ali do dispensário, da Copa, essas coisas já me conheciam, às vezes me traziam um cafezinho, às vezes me traziam um, até um lenço, uma coisa assim, um lenço de papel, uma toalha de papel, entendeu? Que elas sabiam que eu ia para é. aliviar a dor e para me consolar e, ao mesmo tempo, depois servir de apoio, de suporte emocional para ele, Então, entendeu? esse é muito importante, né? Então, assim, resgatando a questão do São Benedito, que a gente se espelhe nele mesmo, né? A gente precisa, cada oração, só falar, Pai, estou aqui, que a gente não tem nem essa vibração. Mas é essa coisa da gente tentar fazer essa conexão profunda, profunda, simples, sabe? Que, como você hoje quase levitou, né? Da gente quase que levitar pela, pela entrega, gente. A entrega que eu estou fazendo naquele momento. Faça de mim, né? Faça a sua vontade, né? É a Isso é muito importante. Oi, Miriam, Gabriel. Oi? sinceridade, né? Oi? É a, é a sinceridade de falar com o pai, né? Sim, sim. É, pois é isso mesmo, gente. Então, a gente quase está chegando no final, porque aí ele termina falando assim, alegrar meu coração. Então, se a gente cumpriu, né, esses requisitos todos, como é que a gente chega lá no final da prece? Será que o coração da gente está alegre? Qual é o sentimento, né? Deve ser de grandeza, de sorgimento, moral, de alívio. Então, realmente, quando eu consigo fazer uma prece nesse sentido, a, a, o sentimento é um sentimento que deixa a gente alegre. Não é assim, fiz uma prece. Não, né? A gente, é lógico que não são todas, né, gente? Mas é importante que a gente começa a sentir, né? Ter esse sentimento de entrega mesmo, né? Isso é muito importante e a gente vai conquistando com devagar, né? Perdendo um pouco da vergonha, conseguindo falar, especialmente esse sentimento, eu acho que a gente consegue mais quando a gente está sós, que nem São Benedito, né? Quando está sós com você mesmo. Então, ele, com duas, três palavras, ele se entregou plenamente a Deus, né? A ponto de levitar. Ou então, ter todo esse sentimento de sorgimento moral, enfim, é uma coisa incrível, né? E é tão interessante isso. Então, o texto termina aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, porque aí eu vi uma coisa interessante em questão de ciência. Alguém quer comentar?
Então, vocês já ouviram falar em ponto de Deus, que é uma área da inteligência espiritual no cérebro. Eu não consegui relacionar essa área com a pineal. Isso é questão Não, de é neurociência, pré-frontal. É é pré-frontal. pré-frontal, a pineal ela fica no cérebro reptiliano, né? Porque ela está ali desde os peixes, anfíbios já tem. Então, ela é pré-frontal, então não tem conexão mesmo, né? Então, os cientistas, eles descobriram, né, fazendo os estudos, as pesquisas e ressonâncias, enfim, que existe nesse lugar pré-frontal, eu não trouxe nem todas as coisas aqui, que do cérebro que é responsável por essa ligação nossa com a espiritualidade. Então, a finalidade desse ponto é buscar significado, valores para nossas vidas. Ou seja, todo mundo tem, mas a gente precisa desenvolver, né? Então, todos nós temos no nosso cérebro, nessa região pré-frontal, uma arinha ali que eles percebem que quando a pessoa faz oração, quando a pessoa se eleva, aquela área ela acende, né? Então, eles mapearam que aquela área ela entra em atividade, né, do cérebro quando você está em oração, por exemplo, né? Então, por isso que eles designaram essa área como ponto de Deus no nosso cérebro. Então, Deus deixou lá um ponto para a gente lembrar. E o último slide é esse Larry Dossey aí, ele tem dois livros, Reencontro com a Alma e As Palavras que Curam, e o Jason trouxe para a gente algumas coisas que ele retira desse livro. Então, ele fala que a prece é não local, pode fazer em qualquer lugar, a prece tem raízes no inconsciente. Lembra que nós falamos lá atrás? Quando você medita, né? Você tem que entrar. Que na prece, tecnicamente, a concentração vai fazer que você comece a atingir uma área meio mística. Você consegue entrar numa sintonia. Tem um nome isso que eu esqueci. O que os monges budistas fazem muito isso, as carmelitas também, porque eles fazem orações muito prolongadas, assim, mas são uma prolongadas de ficar nesse estado, assim, de êxtase, tá? Então, ela tem raízes aí. E ele fala, a doença é o meio pelo qual o organismo se liberta da matéria estranha. Então, a doença é o expurgo mesmo, né, das nossas e ele vai falar a importância da atitude, né, em relação às palavras que curam, o reencontro com a alma, e a importância da gente estar sempre em prece. E ele fala, ampliando-se a prece para várias vezes ao dia, iremos transportando-a para o nosso inconsciente até que ela faça parte dele. Então, o que ele fala para a gente é para a gente, assim, no começo, a gente pode até, sabe, ou a gente ter uma rotina, mas uma rotina que não é, vou fazer, não. Como a Bebel falou, cada oportunidade que você tiver no seu dia, por alguma coisa que te aconteça ali, você entra em oração. Oração é 2 minutinhos, uns segundinhos, né? É oração, olhar para o céu, olhar para Deus, olhar para a natureza e fazer um agradecimento. É isso que ele fala que te traz muitos benefícios. Deixa eu ver aqui. Então ele vai falar que você, então, do seu consciente, né? Porque a gente vive mais no consciente, você vai buscar nesse inconsciente aqui e vai se melhorando cada vez mais. Deixa eu ver o que mais que eu pus aqui. Só como dá tempo, não sei se vocês já viram, Allan Kardec, lá na Obras Postas, segunda parte, quando o Espírito fala da missão dele, que era uma coisa absurdamente complicada, difícil, né? Kardec já não era criança, ele já tinha lá seus 50 anos. Então, ele faz uma oração, tá lá nessa. E olha a oração que Kardec faz, gente. Senhor, se vos dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. A minha vida está em vossas mãos, disponde do vosso servidor.
Em presença de uma tão grande tarefa, reconheço a minha fraqueza. Minha bondade não faltará, mas talvez as minhas forças me trairão. Supri a minha insuficiência, dai-me as forças físicas e morais que me sejam necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e com o vosso auxílio e o de vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei, né, por corresponder aos vossos desígnios. Essa prece tem tudo, não é, gente? Tão concisa, potencialmente, ele fala coisas importantes, ele se entrega. Ele sabe da missão, sabe que vai ter dificuldade, mas ele está ali, ó. Me sustenta, me dê força, eu vou seguir. Alguém gostaria de comentar? Porque esse é o último slide. Depois eu É, trouxe uma música para fechar com a oração, que seja a música. A gente pode fazer, escutar a música e alguém que faz a oração, não tem problema. é assim, ele aqui, ó, ele pede para dar força física e moral, né? Moral, sim. Força física, porque o corpo tem hora realmente que, né, por estar encarnado, a carne E acaba sofrendo. ele, e ele foi avisado, né, que ele estava assim, se espoliando, né? Ele estava e ele mesmo assim ele continuou. Ele continuou, exatamente, e moral exatamente para não cair em tentação, como diz na oração do Pai É. Nosso. Agora, a oração, a prece, né? É um comentário só que eu queria fazer, eu já falei isso há muito tempo, uma vez a gente estava no estudo Ah, na Casa Espírita, eu vejo o seguinte, o próprio Pai Nosso, né? E a Ave Maria, quando elas saem do coração, com o desejo realmente, elas sim. deixam de ser mera repetição de palavras e passam a ter um valor muito grande. Ah, então, Porque, né, ótimo você lembrar o disso, Pai porque Nosso e a Ave Maria, as pessoas ficam, né? Ah, eu não vou fazer isso, não vou ficar sim. repetindo isso. Mas isso depende de como é feito. Como qualquer outra prece, né? Tem prece que Então, a gente faz tão mecanicamente. sim, sim. Não, é isso. Assim Então, como a oração de São Francisco também. é, agora Exatamente. deixa eu Boa, colocar uma muito bem. coisa para vocês. Olha só, eu não ia trazer isso, mas como você chamou. É, os cientistas fizeram uma pesquisa, como eles fizeram da questão da, meu Deus do céu, do outro estudo que eu fiz, esqueci. Então, Eu lembro disso que você fez, que da você falou que filantropia, trouxe não, ai meu Deus, caridade. caridade. Isso, que tem a caridade verdadeira e a caridade normal. Eles fizeram a mesma coisa, eles dividiram entre oração e prece. Para eles, oração é aquela meio mecânica. Pouco importa, tá? Se Ave Maria Pai Nosso, uma oração pronta, ou uma que você faça do mesmo jeito, sem sentimento, sem emoção, sem nada. Então, eles viram o qual era o que isso causava no cérebro, onde que o cérebro era mapeado, tal, tal. E perceberam que quando você fazia uma prece com todas essas características, como era diferente. Então, eles separaram em prece verdadeira e oração. Hum. Aí, eu escutei a Anete falar isso, eu já cheguei até a falar com a Márcia. A Anete se questionou o seguinte: será que o hábito da gente começar a reunião com prece, terminar a reunião com prece, vira um hábito isso, né? É uma normativa. Será que isso estimula a gente a fazer uma prece mais mecânica? Tá entendendo? Como não é uma coisa assim que é você com você, ou não é no momento assim, então isso eu estou jogando para vocês. É tipo Até assim, para onde cumprir nesse tabela, né? momento, Ah, é preciso até onde cumprir. nesse momento a gente é, consegue colocar todas essas questões ou não, você está entendendo? Então, isso é uma coisa que é para cada um de nós, você está entendendo? Quando a gente às vezes fica muito ansiosa ou muito envergonhada ou acha que não vai dar conta, eu acho que a gente faz mais ou menos sem muita emoção, porque a gente está medindo as palavras e tal. Quando a gente consegue se soltar, né, num grupo menor, ou de mais pessoas, aí, então assim,
Eu acho que a gente precisa prestar atenção antes da gente fazer. Isso serve para mim, tá, gente? Antes da gente começar a oração, da gente respirar, mentalizar, né? Focar naquilo que você quer falar, né? Botar os pensamentos em ordens, para que eles cheguem com as mesmas vibrações, Ô, com a Miriam, potencialidade. Oi. você sabe como que quando que a gente pôde, assim, a gente pode colocar como exemplo que a gente teve a oportunidade de observar isso? Foi Ah, bem recente. Na terça-feira que o Fernando desencarnou, que o Fernando faleceu, aquela aham, reunião que nós fizemos, a sim, nossa intenção, a nossa emoção, né, todo aquele envolvimento pela amizade, pela Telma, aquilo mobilizou preces sim, eu imagino que sim, que muito nós de saímos coração, logo. com É, muito carregadas mesmo de muito de um emoção. sentimento Sim, verdadeiro, acredito que sim. porque ali o objetivo estava muito alinhado com quem quis entrar na sala, com quem quis participar daquele momento, e assim, não na tentativa de que a gente pudesse, de alguma maneira, mudar o destino da situação. A gente nunca tinha essa pretensão, né? De mudar o destino de alguma coisa, como se Deus fosse olhar a nossa Sim. sinceridade e reverter o quadro. Mas a nossa sinceridade em que a coisa, assim, que ele tivesse um amparo, em que a gente sentisse realmente, né? Toda aquela. Tudo que a gente sempre vivenciou na Sim. doutrina fosse colocado ali em prática, fosse. Inclusive, eu acho, inclusive, assim, alguma das meninas, né, porque 99,9 são mulheres que fazem as irradiações na quinta-feira. Eu sei que algumas escrevem antes. Eu não acho isso ruim, porque enquanto você estiver escrevendo, se você Você está colocar botando a sua toda essa, sinceridade. essa emoção, tá ali no papel, você tá entendendo? Você, naquele momento, você fez uma conexão, né? Você se doou e você, então isso é muito importante. E é tão interessante, tem momentos, né? A hora que eu estava até lendo e falando alguma coisa de São Benedito, eu fiquei muito emocionada. Olha como a emoção às vezes vem de uma coisa que, né? Assim, de pensar numa pessoa fazendo o que ele fez, com a simplicidade que fez, e, né? Uma coisa incrível. E com o preconceito que ele sofria, né? Sofria, né? Você vê, É. muitas vezes o conhecimento, a intelectualidade é mais uma barreira, na verdade, né? Na verdade, está associada Miriam, à soberba, né? eu Impôs barreira. queria comentar, fazer ainda um comentário sobre essa prece de Kardec, né? A grandeza desse espírito que se coloca dessa forma perante o Pai, né? Suprir a minha insuficiência, Sim. né? E era um espírito de luz, E viu, olha gente? isso, né? Então, assim, o que ele pede, né, de É, suprir, de sustentá-lo, né, em tudo que fosse isso. necessário, realmente, espíritos realmente que já entenderam, né, Entenderam? a Pois sua é. proposta, né, o seu lugar, né, no que lhe toca ali, né? Nossa, volta, por favor, só a primeira frase aí, né? Olha, Senhor, dignai-te É. lançar os olhos sobre mim, olha isso, né? Então, Uhum. assim, reconheço a minha fé, Seja feita a sua vontade, né? seja feita a sua vontade. Nossa, muito linda mesmo, um modelo para nós. É, Não pois é. não foi Chico também que fez uma prece Fez. falando da escuridão, Aham. para tirar a escuridão dele? Aquela Dele, prece também sim. é Não, linda, né? aquela Aham. é lindíssima, É para que linda ele aquela prece. enxergue a própria sombra, Própria né? sombra, É. Uma, exatamente. uma peça que eu acho linda, não sei se vocês acham, a peça de Titãs. Ah, bonita demais, né? É. Muito bonita. Bonita assim. É. É, Gente, são gente, sim 8h30. Alguém falou. Eu trouxe uma música que é uma É, prece, na verdade. É. é a Quer prece dizer, final? Alguém, eu poderia botar como prece final. alguém falou? eu, Bebel, Ui. o que eu acho em relação a essa prece do Kardec, ela é muito linda.
Não sei aonde ela está. Depois vocês me passam aí, porque eu não Aqui, consigo. Bebel, obras Aqui, ó, póstumas, obras segunda póstumas. parte, minha missão. É? Obras póstumas, Ah, tá. O que que acontece? Eu acho que, vamos pensar assim, nós escolhemos a nossa prova quando nós viemos aqui reencarnar aqui, não é isso que fala? Você vai ver suas falhas e Independente. você pede para passar por determinadas situações da qual você quer vencer para que você seja bem-sucedida nessa encarnação e evolua. Essa é a proposta das reencarnações de todos nós. Então, na hora que a gente aprender a fazer uma oração, lembrando disso, então a gente volta lá no Pai Nosso, no que Kardec falou, do que São Francisco falou, São Benedito e todos os demais. Que seja feita a vontade do Pai, porque à medida que eu entendo que o processo que eu estou passando, seja ele qual for, entendeu? Positivo, negativo, ou de prova, e se eu me coloco à vontade dele, eu acho que eu estou ali, naquele momento, em harmonização com a minha proposta reencarnatória. No dia que eu aprender a fazer isso, eu estou bem na fita. É isso aí. Só, Bebel, não se esqueça que nem todos ainda temos condições de fazer essa escolha de provas, né? Muitos de nós ainda estamos envolvidos tanto no emaranhado do materialismo e de que a vida termina aqui, que dificilmente vamos conseguir com lucidez estar escolhendo o que é melhor para nós, né? Acredito que sim. Mas, Miriam, então você Podemos? tem uma música. Tá bom? Olha só, é da Alta de Souza. Ah, legal. Então é muito bonitinha essa música. Ela tá aqui do lado, né? Pra gente acompanhar, tá bom? Então ela já vai ser a nossa prece. É. Tá ótimo. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Meu irmão, Ouve o teu coração em cada prece. meu irmão, Deus responde em ti mesmo e te esclarece meu irmão, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina meu irmão, ante a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e redenção, da voz de Deus em luz e redenção. Compreenderás a dor que te domina ante a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e
É isso, gente. Obrigada, Miriam, pelas suas reflexões que você trouxe essa noite, e com certeza vai nos auxiliar, né, a nos colocar mais em prece, até, né? Várias vezes ao dia, beber é uma ótima dica, né, que deixou aqui para nós, né? Lembrando que a música também nos ajuda muito a nos colocar em oração, né? E fica para gente essa dica. E na semana que vem, a Luciane Pires, a nossa coordenadora, estará conosco. Não, Não, Georgia. mas desculpa, Geórgia, é porque a programação era essa, eu ainda Era estou ela. fixa nela, né? A gente fez algumas mudanças. Semana que vem é Geórgia. Geórgia vai trazer para a Opa, gente. boa. Oi? Boa. George também é Nossa, a doutora. excelente! Geórgia É, vai trazer para a gente a solidificação das virtudes e alguns outros assuntos que a Assuntos gente vai complementares, é. complementares, né, do capítulo 15 do livro. E na outra, no dia 18, que a Luciane vai estar conosco. Então, semana que vem estamos juntos aqui com a Geórgia, nos Ó, auxiliando. tarefa, hein? Vamos avaliar nossas peças. Ah, É para vocês sim! mesmo, não é para mim, não, tá? Ah, é para levar o dever de casa? Não, Pegar o dever é de casa? para Muito fazer, né? bom! Para a gente avaliar, né? É verdade. Ó, Dona Ivonete. Dona Ivone.